Os podcasts de energia do jornal Água e Ambiente estão de volta neste ano 2025. E queremos falar do futuro dos gases renováveis a reboque do seu primeiro leilão, que se realizou recentemente. A expectativa de descarbonização do setor do gás, com a incorporação de gases de origem renovável, hidrogênio e biometano, foi criada logo com o Plano Nacional de Energia e Clima de 2030, isto estávamos nós em 2019. Alguns acreditaram que o processo de incorporação teria um caminho inevitável, mas a realidade conta quase um drama. Só agora foi realizado o primeiro leilão para a compra centralizada de gases renováveis. Na componente hidrogênio deste leilão, apresentaram-se 8 interessados que vão fornecer hidrogênio a um preço que não paga os custos da sua produção. Só contando com outros apoios, como o PRR, a produção será viável. Na componente biometano do leilão, só uma empresa licitou para fornecer uma pequena quantidade de gás no âmbito de um projeto experimental. Ora bem, para falarmos sobre o futuro dos gases renováveis, temos connosco, como habitualmente, o engenheiro Mário Paulo, presidente do Conselho Consultivo da ERSE, e o Paulo Pretos Santos, vice-coordenador da Ordem dos Engenheiros, ambos residentes do podcast de energia do jornal Água e Ambiente. Vice-coordenador da Comissão de Energia. Vice-coordenador da Comissão de Energia da Ordem dos Engenheiros. E temos o gosto de ter connosco, como convidado, o Dr. Filipe Vasconcelos Fernandes, que é Senior Counsel na Vieira de Almeida Advogados, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e membro da direção da Associação Portuguesa para a Promoção do Hidrogênio. Vamos à nossa conversa, que pretende fazer, afinal, alguma luz sobre o futuro dos gases renováveis. Vou começar aqui pela minha direita, pelo Paulo, para lhe perguntar, no fundo, afinal, porque é que as estratégias que foram desenhadas para os gases renováveis, quer para o hidrogênio, quer o biometano, não permitem que haja uma integração mais clara e que estes gases descolem nessa mesma integração? Bom, nós tivemos uma resolução do Conselho de Ministros, em 2020, que publicou a Estratégia Nacional do Hidrogênio. Estou agora a referir-me ao hidrogênio, porque depois a do biometano, o plano do biometano veio 2 ou 3 anos mais tarde. E era uma estratégia com uma visão. Uma visão, poder-se a dizer que é uma visão demasiado otimista, mas tinha uma visão. Não creio que haja aí, digamos, erros crassos nessa estratégia. O que houve, sim, de alguma forma, que motivou ao resultado que estamos a chegar hoje, que os projetos não descolaram, ou estão parados, ou podem cair, é que a aplicação dessa estratégia, no tempo, falhou. Porquê? Porque essa estratégia definia que, por exemplo, o plano de leilões para o hidrogênio, que era, e que está lá no quadro 14 dessa estratégia, que definia que por cada ano haveria um leilão que começassem, seriam 10 anos, 10 leilões até 2030. Cada um dos leilões era para uma quantidade a ser injetada por cada um dos produtores por um período de 10 anos. Só que o primeiro que devia ter acontecido em 2021 só aconteceu agora em janeiro de 2025. E o que é que justifica a não concretização desse plano? Não sei. Isto é um atraso de decisão política, não consigo responder a isso. Okay. Houve recentemente alguns, digamos, alguma disputa, digamos, jurídica, mas o facto é que isto saiu, o primeiro leilão concretizou-se 4 anos depois da data prevista. Portanto, temos bons planos e temos má execução, é isso? Exatamente. E, como vou dizer mais à frente, os projetos não conseguem ser financiados se não tiverem contratos de alocação das quantidades ao hidrogênio, chamados off-taking contracts. E isto era um off-taking contract. Este leilão dava um contrato de longo prazo com uma contraparte com garantia, que neste caso até era contraparte com garantia soberana, e é isto que vai viabilizar os bancos começarem a olhar para estes projetos. Certo. Só apareceu agora. Como só apareceu agora, os projetos estão hoje a lutar em prazos muito pequenos de concretização no âmbito do PRR. Ok. Mário, encontras alguma coisa de errado nas estratégias que foram delineadas, que serviram de base? A estratégia que foi delineada visava, digamos, de descarbonizar o gás natural. Isto é, Portugal tinha uma rede de gás natural muito nova
podia suportar até 30% de hidrogênio, enfim, alguns dizem 30%, mas 15% seguramente podia. E, portanto, havia uma vontade forte de proteger esta nossa rede de gás natural. E, portanto, a estratégia visou dizer, não vamos fechar o gás natural, vamos descarbonizar o gás natural e vamos chamar também ao gás natural gás renováveis. Pronto, no fundo, a estratégia é esta. Agora, quando se fez a estratégia, também já se sabia, penso eu, enfim, que a tecnologia da hidrólise adequada ao nosso mix de produção, os eletrolisadores que interessariam, os chamados PAM, estamos aqui o senhor da associação que saberá mais do que eu, que são os chamados Protein Exchange Members, quer dizer, é um produto que são os eletrolisadores que seriam adequados ao nosso perfil de geração mais variável, só lá para 2030 é que estariam disponíveis em quantidade e qualidade. Portanto, eram os prazos que havia. De qualquer forma, havia essa urgência digamos, de descarbonizar o gás natural e, portanto, abriu-se essa ideia, abriu-se esse conceito, que eu penso que estará a funcionar mais ou menos. Acho que este leilão, a maioria das pessoas, tanto quanto julgo, das entidades, tanto quanto julgo perceber, são entidades que vão injetar na rede de gás, tal como no PRR também irão injetar. A regra do leilão é para injetar. E, portanto, no fundo, isto o que é que se passa aqui? Não é um mercado de gás que estamos a fazer. Estamos a pagar um preço para descarbonizar o nosso gás natural e para manter a longevidade do nosso gás natural. Nesse aspecto, parece-me que as coisas estão a funcionar. Eu, óbvio, foram um bocadinho voluntaristas, ao princípio, mas não tenho, assim, uma visão muito pessimista. Pessimista sobre isso. Como? Muito pessimista. Não tenho. Acho que as coisas estão a funcionar mais ou menos como foram delineadas, com um bocadinho de atraso. Muito bem. O Mário falou aqui que a estratégia assentava nos eletrolisadores que só estariam disponíveis em 2030, certo? Mas faz sentido que a nossa estratégia estivesse assente numa tecnologia que estaria disponível em 2030, quando ela própria, essa estratégia, fez um planeamento? É assim? Bom, Tenho uma opinião diferente. eu diria o seguinte sobre isso, e antes de mais obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui com, enfim, já estou habituado a ler-vos e agora é um prazer estar aqui convosco. Muito obrigado. Eu vou responder diretamente à questão e depois faço um complemento relativo à apreciação que o engenheiro Paulo Preto Santos e o engenheiro Mário Paulo fizeram também sobre as estratégias. Respondendo agora diretamente à pergunta. O tema dos eletrolisadores eu o vejo numa dupla perspectiva. Primeira perspectiva, nós temos que nos consciencializar que Portugal é um importador de tecnologia, é um importador líquido de tecnologia. E, portanto, a estratégia, aí, na minha opinião, errou. Eu devo dizer que sou um otimista quanto à estratégia, a do hidrogênio em particular, que é a que conheço melhor, partilho da visão do engenheiro Mário Paulo, tenho algum otimismo quanto a isso, mas a estratégia errou porque não percebeu que a cadeia de valor dos eletrolisadores é uma cadeia de valor muito complicada, porque ela é função de uma variável muito importante, que é a variável componentes. Os produtores de eletrolisadores, pensemos, por exemplo, nos produtores americanos, eles próprios estão dependentes do que se está a passar neste momento no mercado chinês, com a importação que no mercado americano ocorre de componentes relevantíssimas, por exemplo, para os PEMs, para os alcalinos, etc. Dito isto, ainda assim, eu acho que esse fator em particular não explica sozinho os atrasos e os problemas eventuais que temos tido na implementação das estratégias. A que é que eu atribuo, e secundando tudo o que foi dito até agora, atribuo também a um outro fator, ou se quiser a dois fatores. Primeiro fator, o facto das estratégias não terem sabido adequar-se no tempo à incerteza regulatória que vigorava. Dou um exemplo particular para que seja claro. A transposição do quarto pacote do gás está em curso. Vai trazer imensos impactos de um ponto de vista do desenho e da arquitetura daquilo que passou a chamar-se Sistema Nacional de Gás, que se chamava Sistema Nacional de Gás Natural. Daí eu também concordar com o que disse o engenheiro Mário Paulo sobre há aqui, obviamente, um complemento à arquitetura de um sistema que é e continua a ser um sistema de gás com um conceito mais abrangente, mas que é predominantemente ainda gás natural e vai continuar a ser. Portanto, primeiro, acho que não houve um timing adequado à incerteza regulatória vigente, e quando eu digo incerteza regulatória não é culpa do Estado português nem de qualquer Estado, é a consequência do modelo europeu que temos e que vigora nesta matéria. Segunda nota para terminar, e um aspecto ao qual estou, enfim, mais ligado, o tema dos incentivos. A União Europeia, e Portugal foi atrás, escolheu um modelo de incentivos que é claramente um modelo subvencional. Exato. E essa opção, que eu percebo,
e percebo sobretudo para países que são países, é bom que isto fique claro, tipicamente ou importadores ou exportadores de capital, e em abundância temos apenas a Alemanha e a França com mais limitações, para que isto fique claro, precisam de esperar pelas subvenções. Precisam de aguardar pelas regras de compatibilização das subvenções para arrancar. Contrariamente ao que aconteceria se o modelo fosse, por exemplo, predominantemente fiscal, etc., onde, evidentemente, os projetos, falávamos disso há pouco, têm mesmo que acontecer. E, portanto, eu, secundando tudo o que foi dito aqui, acrescentava sobre esses 2 pontos. Incerteza regulatória, que decorre de um modelo que o Estado português, sob o meu ponto de vista, não soube temporizar. Mas atenção, não foi o único. Houve outros Estados que também não souberam temporizar. Segundo aspecto, o modelo económico de apoio, quer ao OPEX, quer ao CAPEX, eventualmente poderemos ir adiante dessa parte, que é um modelo subvencional. Esse modelo tem riscos imanentes. E estes riscos parecem contaminar, de certa maneira, este atraso, vamos dizer assim. Interessante essa perspectiva, o quadro regulatório, afinal, do gás, que era gás natural, que agora é gás, ainda não estava ou ainda não está estabilizado. Não. E isso compromete, ou comprometeu, de alguma forma, a própria concretização das estratégias. Posso fazer um pequenino comentário disso? De alguma forma o que diz é verdade, mas também temos que ver o contexto da altura. Claro. Hoje o debate, e não fui eu que fizesse, aliás, não tem nada a ver com isso, nem estou 100% de acordo com eles, mas o contexto na altura era que era muito difícil ter uma discussão sobre a energia que hoje temos. Portanto, evoluiu muito, felizmente, nos últimos 10 anos e, portanto, havia na altura uma demonização do gás natural. Claro. E, portanto, haveria também necessidade de antecipar e de apresentar perspectivas que levassem à defesa, como eu disse, inicial da nossa rede de gás. Portanto, quero dizer, uma das coisas ótimas que aconteceram nestes últimos 10 anos, enfim, mais que 10, é precisamente, mas nos últimos 5 anos ou mais, é de facto termos uma discussão mais aberta e menos, digamos, mais científica, mais técnica e menos, digamos, baseada em mitos. Na altura as coisas eram complicadas, portanto, eu compreendo que, de facto, o timing poderia ser diferente, mas também não era fácil. Claro, bem, concordo. Só para dizer, a minha experiência é um pouco diferente daquilo que o Mário Paulo diz, que não haveria, ou não houve, ou não havia eletrolisadores para entregar. Nós não encontramos esse problema. Eles têm prazos longos para entregar. Claro. Têm prazos após a encomenda. Mas estou nisto desde 2020, no hidrogênio, e nunca tive problemas em que houvesse uma entrega do eletrolisador, dentro daquele prazo, obviamente. Não havia falta. Na minha opinião, não foi esse o problema. Muito bem. Estão aqui identificados 2 Já agora, entraves, desculpa lá, deixa-me só dar aqui uma pequena informação. Estive agora mesmo a ler, digamos, o senhor que está à frente do Fundamental, o Dr. Marco Rebelo, em que ele diz que há com um enorme problema na execução do PRR, está com 17% de execução, e o grande problema de todos eles, eu não sou dessa área, não estou disso, é de facto o problema de que não há eletrolisadores nem em Portugal nem na Europa. Eu aí tenho dúvida, peço desculpa de... Foi ele que disse isso. Certo. Eu não quero, obviamente, questionar as fontes de quem as tem e quem está no terreno. O conhecimento que tenho, e estou também muito ativamente no setor em várias frentes, eu até diria o seguinte, complementando aquilo que disse o engenheiro Paulo Pereira dos Santos, e concordo com o que disse. Não quero dizer que não existam pontos focais de mercado em que essa escassez não exista. Com certeza que existirá. Mas vamos vou partilhar a minha experiência e a minha visão. Sim. Acho que o fator mais relevante continua a ser, porque ele é 90% do CAPEX eletrolítico, é o preço. Claro. Quando se fala da escassez de eletrolisadores, eu acrescento algo mais. Não é a escassez de eletrolisadores, é a escassez de capital abundante em suficiência para corresponder aos preços que o mercado pouco atomístico, que é o mercado eletrolítico, neste momento está a reclamar. Muito bem. Então temos aqui eletrolisadores e o seu preço e o quadro regulatório do gás, 2 entraves claros à concretização destas estratégias, quer para o biometano, quer para o hidrogênio. E vamos passar a uma segunda questão que eu gostaria de colocar, e esta questão passa, no fundo, por aquilo que eu considero um paradoxo. Neste último leilão, o que se verificou foi que surgiram 8 projetos para vender hidrogênio. Curiosamente, a tal tecnologia que estamos sempre a ouvir é verde ainda, não é madura, portanto, traduzimos isso e associamos a isso risco, mas ainda assim apareceram 8 interessados. É certo que precisam de mais apoio
porque aquela produção ao preço não é sustentável, ou não seria viável, mas apareceram 8 projetos, mas no biometano o concurso ficou Foi um desastre. praticamente ficou em aberto. Apareceu apenas um projeto experimental, que foi lá buscar uma pequena Sim, eu conheço. quantidade de biometano. Isto não é um paradoxo? Bom, se é um paradoxo ou não, mas a razão para isso é que um produto, que era o hidrogênio verde, tinha um preço base de licitação de 127 euros por megawatt-hora, que é o correspondente a 5 euros por quilo de hidrogênio, e no leilão o preço base, ou preço máximo, se assim que pode dizer, era de 62 euros por megawatt-hora. Ora, este preço, em projetos de raiz de biometano, não paga o investimento. Não é impossível. Não se percebe como é que este preço apareceu. Porque isto não paga nenhum projeto de biogás. Porque, quando eu digo um projeto de raiz, é um projeto em que ainda tem que se fazer o biogás, para depois purificar o biogás, e do biogás extraímos o biometano. Portanto, em Portugal só há 2 projetos de biogás, de biometano em operação. São 2 projetos piloto. Um em Mirandela, outro aqui em Frielas, que foi feito na estação, na ETAR de Frielas. São os únicos. E são ambos, digamos, piloto. Foram ambos construídos e desenvolvidos com base no biogás que já existia. Não teve que se fazer o investimento na recolha de resíduos, na logística dos resíduos, todo esse investimento para ainda fazer o biogás, sobre o qual, entretanto, acrescem depois os investimentos na purificação do biometano. Os 102 euros para fazer tudo isto não chegam. Portanto, o único projeto que apareceu foi o projeto de um desses projetos piloto, o de Mirandela, que já existe, que já está a injetar na rede há bastante tempo. Já está a injetar na rede, a rede ali é da Sonorgás, e que resolveu, ok, vamos lá ao leilão, vamos lá, nós já temos isto executado, todo o investimento, digamos, é como se fosse um custo afundado, e vamos vender aos 62 euros megawatt-hora. Nenhum outro apareceu. Nenhum. Eu gostava de tocar uma questão, o Paulo talvez possa esclarecer. Ainda recentemente publicámos uma notícia, a propósito da Lipor, que vai concretizar um investimento da ordem de 60 milhões de euros, que vai produzir 4,3 milhões de metros cúbicos de biometano de alta qualidade. Porquê é que um projeto destes não aparece ou não concorre? Não é uma boa pergunta. Se eles... Vamos lá ver. A Lipor, falou da Lipor? A Lipor, tal como a Valor Sul, são dois produtores de energia elétrica que utilizam os resíduos sólidos urbanos para produzir essa energia elétrica de fonte verde. Metade daquilo é considerado renovável. Isto tem com eles, e foi estendido a tarifa subsidiada das renováveis, aplicada aos resíduos sólidos urbanos, que com isso conseguem então pôr o produto de energia elétrica que produzem no mercado elétrico, vendendo ao CUR. Agora, isso vai acabar. Isso, ou já devia ter acabado, porque eles tiveram a extensão dessa garantia. Certo, mas a minha pergunta era porquê é que eles não aparecem neste concurso? Não podiam? Podiam, sim, porque não? Agora, não apareceu, não sei. Ok. Provavelmente por causa dos 62 euros o megawatt-hora. Ok. Porque aquilo são projetos, de novo, porque eles hoje fazem incineração. Não fazem a biodigestão. Claro. Portanto, Ou seja, têm esperança que possam valorizar melhor aquilo que vão produzir. É isso? Não, vão ter o custo Vão ter ainda o custo inicial de de uma nova fazer instalação. de iniciar todo o Tudo processo. novo. E o produto desse investimento, esperam, se calhar, vê-lo melhor valorizado. Não, pelo contrário, eu acho que ainda não podem esperar nada porque estão neste momento a arrancar o projeto. Exato. E se eu interpretei bem as palavras do engenheiro Paulo Preto Santos, e concordo, vamos lá ver, uma entidade para ir a um leilão deste perfil, com este preço, e já agora, segundo a leitura que faz quanto ao preço, acho que foi de facto o fator decisivo. Das duas, uma. Ou já tinha uma equação financeira que lhe permitia ir, ou uma escala cujo risco incorporado era de tal forma baixo, por ser um projeto experimental, por ser um projeto piloto, etc., que permitia ir. Foi o caso. Foi o caso. Ou então, entidades, e agora vou ao encontro do que disse o engenheiro Paulo Preto Santos, que estão a arrancar um projeto, que estão a começar de novo um projeto, que quer na sua dimensão técnica, quer na sua dimensão financeira, ainda não têm nada, ou têm muito pouco, não têm condições operacionais para ir a um leilão com este perfil. Muito bem. Já no hidrogênio, o sucesso é outro. Claro. No hidrogênio, toda a quantidade disponível a leilão foi
foi contratado. Sim, senhor. Vamos lá ver, eu estou aqui com dois super especialistas nesta área, não é? E, portanto, terei mais dificuldade em dar a minha opinião ou acrescentar valor ao que eles acabaram de dizer. De qualquer maneira, parece-me que o hidrogênio ainda tem uma tecnologia que tem que evoluir muito e o custo que nós todos estamos a suportar tem uma razão. A razão foi aquela que eu disse ao princípio. Eu penso que o biometano é um bocadinho diferente. E o biometano, enfim, está a ter um grande êxito por toda a Europa e que mais cedo ou mais tarde irá, digamos, a dar o kick-off, irá arrancar. E aqui eu penso que, de facto, o problema regulatório ainda não está estabilizado. Eu acho que aqui é que precisa de alguma estabilização, nomeadamente as ligações. Quem é que paga as ligações aos centros, a estas fábricas de limpeza que falaste? E, portanto, ainda há muita situação por estabilizar e também, do meu ponto de vista, deveria haver aqui, à semelhança de outras áreas, em que saber se é só a energia, digamos, o gás, neste caso concreto, que vai pagar estes projetos. Ou se há outras formas de o fazer. Isto é, são projetos que vêm, digamos, que têm, enfim, estão ligados a uma economia circular, estão ligados ao custo dos resíduos, estão ligados a outros ambientes, são problemas transversais. E eu tenho sempre algumas dúvidas quando vêm, já no passado estive e tive muitas discussões, noutras áreas, como a biomassa, quando vêm, digamos assim, é melhor se florestal, porque isto também é biomassa, quando vem a energia a pedir que se pague tudo. Eu, de facto, acho que a energia não pode suportar isto tudo. Isto é preciso arranjar formas de, digamos, de financiar estes projetos de uma forma mais abrangente, porque, de facto, a energia também já está com preços complicados e, portanto, já tem dificuldades. Eu acho que aqui outros problemas e vocês sabem isso melhor que eu, mas, digamos, estes projetos a montante também têm timings complicados, porque têm todo um processo burocrático por trás que nem sempre é fácil. E se os resíduos urbanos é mais fácil, então na área da agricultura, tenho lido algumas coisas sobre Espanha, é extremamente difícil, mesmo eles que estão muito avançados. E, portanto, há toda uma burocracia a montante de energia que não tem sido discutida, que não tem sido resolvida e, portanto, demorará o seu tempo. Aqui, talvez, eu acho que, se calhar, o leilão ainda é cedo, digamos, e tudo isto deveria ser, digamos, concretizado, estabilizado e também avançar-se um pouco mais, estabilizar-se a parte regulatória, nomeadamente da ligação a estes centros. Dr. Filipe Vasconcelos, encontra aqui algum paradoxo ou nem tanto? Eu não encontro um paradoxo e vou tentar ser o mais sistemático possível nesta resposta, porque sempre vi, e começo por aí, estes dois vetores, e consecutivamente hidrogênio e biometano, no contexto deste leilão... Só para dizer, só para quem nos ouve poder seguir melhor, o paradoxo é nos resultados do leilão. Nos resultados do leilão, exatamente. Eu não encontrei nenhum paradoxo porque, primeiro ponto, claramente acho que eles são facilmente explicáveis pelo fator preço, em primeiro lugar pelo fator preço, e isso explica o que aconteceu no biometano e o que não aconteceu no hidrogênio, ponto número 1. Ponto número 2, há a haver paradoxo, e permitam-me assumir temporariamente esse pressuposto, eu acho que esse putativo paradoxo pode ter, ou pelo menos eu acho que pode ter, pelo menos duas causas. Primeira causa, quer o hidrogênio, quer o biometano, para terem viabilidade, e falo dos players que foram a este leilão, tinham outro tipo de apoios concomitantes. Estou mais uma vez a falar dos apoios que vêm do PRR. Ora, o que é que nós não tivemos até hoje? E eu espero que a Agência para o Clima venha de alguma maneira resolver este problema, até porque, segundo informações que a Sra. Ministra já deu, ela terá um cronograma mais, enfim, premente sobre a forma como as verbas do fundo, ou as verbas que estarão agora no Fundamental, se articularão com estes leilões. Não houve nenhuma consonância temporal. Isto é, estas entidades foram ao leilão. Exatamente. Sem que houvesse previamente, e atenção, isto é uma curva de aprendizagem e eu não estou necessariamente só a criticar, faço isto construtivamente, mas não houve nenhuma consonância temporal entre as rondas de financiamento, nomeadamente de apoio ao CAPEX, para um e para outro, e a ocorrência deste leilão. Porque houve o atraso de contrato. Ora bem, é evidente que o atraso também teve aqui, já agora, se me permitem só numa nota de rodapé, o atraso teve duas causas, mas eu não quero desviar-me à pergunta, mas só título nota de rodapé. Primeira causa, entretanto houve uma queda de governo,
E houve uma alteração ao desenho do leilão. No caso do hidrogênio, houve claramente. Aquilo que era dito sobre o modelo de leilão na Estratégia Nacional para o Hidrogênio, copiando, entre aspas, muito do que vinha da experiência da solar fotovoltaica, isso está lá claramente dito, com contratos às diferenças, etc., não foi o modelo finalmente adotado, pelo menos ipsis verbis, como ele foi feito agora com este mecanismo de compra centralizada de gases renováveis. Portanto, houve também uma, não direi diametral, mas houve uma alteração significativa ao modelo de leilão previsto. Fechada a nota de rodapé e voltando e terminando a resposta. Portanto, primeiro, fator preço, que explica resultados completamente diferentes entre um e outro. E segundo fator, há pouco o engenheiro Mário Paulo dizia, e eu concordo, quem é que vai pagar no final do dia? Há bocado falámos de incerteza regulatória. Eu coloco em primeiro lugar o fator preço, coloco em segundo lugar a ausência de uma melhor ou maior consonância temporal entre o que são apoios já existentes e que provavelmente devem continuar a existir até uma determinada altura do tempo e outros leilões que possam existir. Terceiro fator. Eu creio que se há dimensão em que a nossa arquitetura regulatória vai ter que ser pensada para lidar com este tipo de vetores, é a componente tarifária. Porque, eu dou apenas um exemplo. Na Estratégia Nacional para o Hidrogênio é dito que, por exemplo, as tarifas de acesso vão ter um regime de isenção prolongado ou concatenado para o hidrogênio no que diz respeito à injeção nas redes de transporte e distribuição de gás natural. Esta medida ainda não pode ser executada pela simples razão de que essa injeção ocorrerá a posteriori. Será que faz sentido replicar isto para os dois casos, ou seja, estabelecendo regimes tarifários que de alguma maneira induzam à penetração? Eu admito que sim, mas alguém vai ter que pagar o custo que fica, o custo residual, como se chama do ponto de vista tarifário. Quem é que o vai pagar? São os consumidores em geral? São os operadores? Quem é que vai pagar este custo? Ora, nós não temos muitas alternativas dentro do sistema em que vivemos. Estes custos, para serem diluídos, precisam que o mercado exista para imputar aos agentes do mercado esses custos. Certo. Com o mercado sem formação, também não vai ser o Estado que vai suportar o custo da não arrecadação. Portanto, nós estamos aqui numa fase em que e acho que as entidades reguladoras, nós temos bons reguladores. Eu sou um admirador dos nossos reguladores, fica aqui dito. Portanto, os nossos reguladores vão ter aqui um papel essencial naquilo que eu chamaria, passa a publicidade, já o escrevi, uma estabilização tarifária que eu admito que possa passar por regimes transitórios. Okay. Transitórios em que ponto? Só para terminar. Transitórios, pelo menos, se calhar, durante o período em que vigorar a implementação dos resultados destes leilões. Porque nós não vamos poder viver com regimes tarifários fechados, como se o mercado já existisse, numa fase em que ele ainda não existe, nem a oferta nem a procura. Passa muito pela regulação, a arrumação. Só para complementar aqui o que foi dito, falou da mudança do governo, que também, de facto, quando há mudanças de governo as coisas atrasam-se, mas o atraso já vinha de trás. De acordo. A portaria que define e regulou o leilão é a portaria 15 de 2024, 23, de 4 de janeiro, não é? De 4 de janeiro, exato, que ainda foi publicada pelo governo anterior. É verdade. E já estávamos com 3 anos de atraso. É verdade. Okay. Deixa-me só dizer, no aspecto regulatório há aqui uma contradição muito grande, que a sociedade portuguesa vai ter que resolver ou assumir. Isto é, todos nós sabemos que a lei do clima pretende acabar com o gás natural. Isto é, se nós, no horizonte de 10 anos, queremos acabar com o gás natural, nomeadamente o setor doméstico, que financia 55%. Algumas empresas já estão, digamos assim, a reduzir os seus investimentos nestas áreas. Podemos chegar a uma situação regulatória que as empresas, se houver essa vontade política europeia, política energética, não, que as próprias empresas tenham que aumentar, digamos assim, o custo do seu transporte. Portanto, temos aqui uma situação que é muito complicada. Quer dizer, nós estamos a viabilizar dois vetores importantes. O biometano é importantíssimo em toda a Europa, eu acredito que isto será um vetor, mas estamos a viabilizar isso à custa de um setor, que é o gás natural, que, por outro lado, noutra lei se diz que vai acabar. Quer dizer, isto, digamos, temos que resolver essa contradição. E já aconteceu no último plano de desenvolvimento de redes, digamos, a dificuldade que há de dizer, vamos ter o gás 10 anos, 15 anos... Depois vai acabar. Ou vai acabar. Portanto, enquanto isto, a sociedade portuguesa não assumir, quando digo a sociedade portuguesa, digo também a política energética europeia, que neste momento já não era a que era em 2021. De acordo. A demonização do gás já está para as calendas. E, portanto, essa situação também dificulta definir quem paga. Concordo, absolutamente.
A Estratégia Nacional para o Hidrogénio falava em exportação e falou-se muitas vezes em exportação e disse que era de facto uma oportunidade para Portugal. Portugal nunca tinha tido uma fonte de energia, que ia ter uma fonte de energia, que o hidrogénio podia ser de facto uma fonte de energia e renovável. E que podíamos até exportar, com tudo o que isso teria de vantajoso para a nossa própria economia. Nós estamos perante o fim dessa ideia de exportar hidrogénio ou exportar biometano, em face deste contexto? Se estamos no fim, Importar. eu deixaria... Eu perguntaria isso aos promotores dos projetos que foram concebidos para exportar. São os projetos de Sines, o famoso projeto inicial H2Sines, da Galp, da Petrogal, enfim, e eu fiz parte desse consórcio no início, no modelo inicial, ou mesmo o projeto da Madóqua, que tem como objetivo produzir o hidrogénio, transformá-lo em amónio e exportar. Esses dois, digamos, promotores é que poderiam responder melhor esta questão. Não sei, eu penso que os projetos, pelo menos o primeiro, se calhar já não vai acontecer, mas o da Madóqua ainda está aí em curso, creio eu. Portanto, essa exportação pela via do amoníaco, eu acredito que ainda possa acontecer se o promotor conseguir efetivamente colocar o produto a condições económicas concorrencial lá no Porto de Roterdão, que era esperado que seria em Roterdão. Se consegue ou não fazer isso competitivamente, é uma grande dúvida, porque também há hidrogénio barato nos mares do Norte, com energia eólica não offshore, portanto é offshore, mas de plataforma, portanto é uma energia eólica muito mais barata do que será offshore, muito mais barata do que será a nossa, que é de águas profundas, e aí há inclusive modelos de produção do hidrogénio que são feitos, que o hidrogênio é produzido no próprio mar. No próprio mar. E lá na profundidade, porque a produção do hidrogênio no próprio mar e na profundidade ajuda por causa do ajuda. A pressão vai ajudar a produção de hidrogênio e que para ele depois sai por um gasoduto para a costa. Portanto, aí também há soluções de hidrogênio competitivas. Se eles vão conseguir ser ou não competitivos para pegar nele, pôr num navio e levá-lo até Roterdão, essa é um modelo que tem que ser estudado. Por isso é que eu acho. Depois havia outra possibilidade que se aventou de exportar o hidrogênio por aquele projeto em Portugal, Espanha, França, que é o H2Med, portanto, que é um gasoduto puro de hidrogênio, em que saía de Portugal, completava-se a terceira ligação de gás com a Espanha para ligar a Zamora, e depois parte do sistema de gás espanhol, depois uma parte no oceano, no mar Mediterrâneo, Espanha, França, e depois... Enfim, esse é um projeto que ainda irá acontecer. Mário, os ventos não estão de feição para a exportação de gases renováveis pelo país? Digamos, o Paulo já disse quase tudo. Eu só queria acrescentar uma pequena coisa, que é... Esses dois projetos de exportação sempre se basearam numa premissa nunca, digamos, experimentada ou experimentada, que é Portugal vai ter energia elétrica muito barata. Sempre se confundiu o custo de um vetor, com ação solar ou eólica, não sei, com o custo de todo o sistema. E, portanto, nós o que estamos a assistir, e nomeadamente em 2025, essa discussão está a ser muito importante, que é o facto de termos o sistema elétrico praticamente descarbonizado não está a significar energia mais barata. E precisaria também de outros investimentos, que agora se fala no armazenamento, para que se possa ter uma energia compatível com o que... O que eu ouvi aos promotores, eu não sou especialista nisso, nem trabalho nisso, mas o que eu ouvi aos promotores é que o preço que eles necessitavam era qualquer coisa metade do preço que temos neste momento. Portanto, essa situação era uma variável que eu nunca vi como é que se justificava. Falava-se em parques daqui, ou eólicos, ou fotovoltaicos, mas isso estamos a falar de 2.000, 3.000 horas de produção. Como é que se resolve isso? Nunca ninguém explicou. Também nunca vi explicada este aspecto que o Paulo aqui falou, que é, se formos exportadores para Roterdão, como é que é a concorrência de outros países? Falaste do Mar do Norte, podias falar no Brasil, do próprio Marrocos, isso tudo. Portanto, eu penso que é uma situação que
muito haverá ainda para discutir. Dr. Filipe Vasconcelos, que perspectiva é que tem? A minha perspectiva é a seguinte, vou começar um bocadinho do geral, depois para o particular. Ok. Começando pelo geral, há uma discussão no setor sobre isto, que é pública. Eu também já escrevi sobre isso, nunca achei que, e agora falo um bocadinho da percepção que há, muitas vezes de fora para dentro, que a exportação fosse o principal target, ou target preferencial, da Estratégia Nacional do Hidrogênio. Nunca achei. E só digo isto não é porque nenhum destes interlocutores o acha, é porque nós todos ouvimos essa ideia geral. E porquê é que nunca achei? Porque, para mim, a estruturação da cadeia de valor, no caso do hidrogênio, e a pergunta era feita sobretudo para o caso do hidrogênio, para mim tem claramente três tipos de nichos de mercado. Tem um nicho que falou o engenheiro Paulo Pereira dos Santos, que é o nicho dos véleis, claramente. Tem um segundo nicho, a que eu chamaria os grandes autoconsumidores. Portanto, estamos a falar de grupos que têm uma necessidade enorme de consumos intensivos de gás natural e que criam movimentos de spillover dentro de si próprios para serem também produtores e consumirem este gás. Portanto, eles são o off-taker de si próprio, embora com uma separação jurídica ou física. E depois teríamos a pequena e média produção descentralizada. Isto é como eu vejo a cadeia de valor a formar-se, uma espécie de troika no vetor hidrogênio. Nenhum deles, pelo menos geneticamente, isto é, de um ponto de vista de economia e de energia, é para exportação. Quem é que pode ser para exportação? É o primeiro, justamente, os vales de hidrogênio, pela sua capacidade e pelas economias de escala que, numa ótica de curto e médio prazo, podem ser capazes de gerar. Eu não me atreverei, já agora, e depois o complemento para a descarbonização das redes. Claro, há aqui um quarto elemento que não é necessariamente de cadeia de valor, mas que é de sistema, por assim dizer. Eu não me atrevo, a falar de nenhum dos dois projetos em causa, daqueles dois que poderiam ter essa apetência, segundo o que disse o engenheiro Paulo Pereira dos Santos, no sentido de, por exemplo, o projeto da Madoco. Quer dizer, não tenho razões para acreditar que não possa, através do amoníaco, chegar a essa via. Agora, convém acrescentar o seguinte. Primeiro ponto, a competição para chegar ao Porto de Roterdão, neste momento, aumentou bastante. Bastante. 2, aumentou bastante, e é preciso percebermos que aumentou porque pela via de vales de hidrogênio ou de vales de gases renováveis, que têm muito mais capacidade de gerar economias de escala no curto prazo do que os nossos vales. Exatamente. Terceiro aspecto, eu não desconsideraria o facto de qualquer um destes projetos, nem vou falar de nomes, estar ainda numa fase em que provavelmente vai ter que ser recalibrado. E quando eu digo recalibrado, inclusive é no que diz respeito às exportações. Porque nós estamos a ver, por exemplo, países a fazer leilões para importação. A Alemanha, por exemplo. Será que Portugal tem capacidade, Portugal, não digo Portugal país, a economia portuguesa, players portugueses com capital, que mais uma vez insisto, vem de mecanismos de apoio europeus, predominantemente, porque mais uma vez não há ainda condições para a bancabilidade. Quem é que vai ser o off-take desta exportação? Esse off-take está hoje disponível, corresponde a um lado do mercado que tem atomicidade suficiente para fazer com que os preços deixem de tal forma que se tornem competitivos para quem exporta, mas ao mesmo tempo competitivos para quem os há de importar. Ou seja, nós quando estamos a falar da exportação, e com isto termino, da exportação, por exemplo, para um hub como é o Porto de Roterdão, é preciso saber que o Porto de Roterdão é um centro de recolha. Depois há de ir para algum lado. Esse centro de recolha, ele próprio, consegue muitas vezes, já hoje, com outros vetores energéticos, gás natural, por exemplo, ser gerador de economias de custos. O gás natural, isso é evidente. Aliás, nós às vezes somos prejudicados por isso em Sines, exatamente porque Roterdão consegue alavancar essas economias de custos. No caso do hidrogênio, nós não estamos ainda aí. Nós não estamos ainda num momento em que as economias de escala, chamadas economias de escala portuárias, consigam tornar este movimento de import-export de tal forma competitivo que seja, 1, totalmente competitivo exportar, 2, exportar para portos, 3, que esses portos acabem por ser uma espécie de analogia, uma espécie de cure daqueles off-takes que lá vão buscar aquele output energético. Acho que ainda não estamos aí. Agora, retomo o que disse o engenheiro Paulo Pereira dos Santos, quer dizer, eu acredito, também porque sou um bocadinho otimista nessa matéria, que temos algumas razões para continuar a acreditar que estes projetos continuam a ter alguma viabilidade e podem vir a acontecer. Sim, senhor. E vamos para a nossa última questão, que se prende com os Estados Unidos e com o Presidente recém-eleito, que diz que vai apostar
nos combustíveis fósseis, na energia fóssil, vai apostar no petróleo, vai apostar no gás e com tudo isto vamos ter mais gás e provavelmente gás mais barato. Temos também a energia nuclear. Ainda esta semana a Agência Internacional de Energia escrevia que estamos à beira de uma nova era a propósito do nuclear, de energia segura e limpa. E no meio disto eu pergunto como é que fica a nossa aposta nos gases renováveis. Vai-se ressentir deste contexto? Se a sua pergunta é se os gases renováveis perdem competitividade ou não face a este novo cenário da eleição de Trump, ou se os gases renováveis vão ficar ou não mais caros, é difícil dizer isso. Eles vão ficar mais caros ou menos caros. Não é essa decisão, não é o facto de Trump ter aparecido, mas se vão ficar mais ou menos competitivos, sim. Face à alternativa, que é a hipótese de um gás natural ficar bastante mais barato, não é? Com o tempo. Mas há uma coisa que já vai acontecer e que já está a acontecer. Uma coisa que vai acontecer e que já está a acontecer, que é o interesse dos fundos. Nós, recentemente, já vimos fundos de investimento que, durante os últimos 10 anos, têm investido em tudo o que é renováveis. Por exemplo, o BlackRock, o maior fundo, que já disse, já começa a desinvestir, está a fazer a rotação dos capitais investidos, não é? Começa a vender participações nos projetos que tem de renováveis e que já está a reinvestir esses capitais em fósseis. Isso é bom para os nossos gases renováveis. Não é porque há menos fundos, menos capital disponível para investir em renováveis, porque ele agora está-se a deslocar para os fósseis. Claro. E isto vai ter impacto, sem dúvida que isto vai ter impacto. Portanto, ou bem que os projetos de hidrogênio conseguem motivar financiadores, para terem financiadores têm que ter contratos de longo prazo do hidrogênio com garantia, nomeadamente garantia soberana, e aí sim, e nós estamos a sentir, já estão a aparecer, porque já se percebe que há de haver um conjunto de pequenos projetos, que são estes dos leilões, que vão ter a capacidade de dizer, eu tenho um contrato por 10 anos a este preço, que ainda por cima evolui com a inflação, que me garante todos os caminhos deste produto, e ainda tenho um apoio ao CAPEX, espera lá, aí estamos a falar de outra coisa, aí já estamos interessados. E provavelmente o consumo tem que estar ao lado da produção, para tornar a coisa mais competitiva. Sim, é evidente que o hidrogênio é uma molécula dificílima de transportar, é uma forma de energia dificílima de transportar, é caro, não é? Portanto, quando o hidrogênio é utilizado ao pé do seu consumo, é a melhor forma e mais eficiente de o fazer. Agora, a injeção na rede de gás que existe, é uma forma de resolver isto, porque aquele transporte fica gratuito. Claro. Ele vai à boleia. Vai à boleia do gás natural. Claro. Não há custo de transporte. E imediatamente descarbonizou a rede. Claro. O contexto é favorável? Achei alguma piada como o Trump, no seu discurso de tomada de posse, falou sobre isto, que é drill, baby drill. Quer dizer, vamos lá ver. É óbvio que a vontade, quer dizer, é também preciso perceber que na América o Estado e tal não manda, ou se quiser o Presidente, tanto como aqui se manda. Os governos aqui intervêm mais nas empresas. E também é preciso perceber uma coisa, que é o seguinte, tanto quanto julgo saber, o custo do shale gas, que é disso que estamos a falar, também não é assim tão baixo quanto isso. Portanto, os números que eu tinha aqui há uns tempos atrás, e penso que não terão variado muito, é na ordem dos 50 euros por megawatt-hora. Portanto, eram médios, não é? É evidente que há aqui uma vertente muito importante nestes investimentos que são empresas, muitas vezes médias, investem e têm que vender. Claro. Porque têm que recuperar o seu capital. Portanto, eu não sei se esta vontade, digamos, do Presidente Trump, digamos assim, de fazer mais buracos, investir, fazer, não sei se vai ser assim tão conseguido, enfim, digamos, das empresas que andam neste negócio, porque elas já exportam imenso, nomeadamente para Portugal. Portugal exporta imenso, importam, e, portanto, já é uma grande importação. Se, de facto, ela conseguir baixar o preço, e quando eu digo baixar o preço, significa colocar no mercado internacional, não estou a falar na economia dos Estados Unidos, porque eles já têm um preço muito mais baixo, 3 vezes mais baixo que o nosso. Enfim, se eles conseguirem, no mercado internacional, colocar esse gás natural,
mais baixo, é óbvio que vai ter impactos em todos aquele tipo enfim, no hidrogênio, que agora é 3 vezes, ainda é muitas vezes mais caro que o gás, poderá ficar 4, não sei, e no próprio biometano e tal. Agora, poderá ter aqui uma vantagem quanto a mim, que é começares a perceber, tem a ver com o que eu disse há pouco, que é a contradição de durante quanto tempo é que nós queremos ter gás. Isto é, e a sociedade portuguesa e a europeia têm que definir sobre isso. Pode ter um impacto positivo no sentido de dizer assim, a nossa indústria, a Europa, não está em condições de acabar com o gás nos próximos 10 anos. E isso, de alguma forma, ajuda depois a financiar o biometano, o próprio hidrogênio, isso tudo. Portanto, eu acho que a certeza ainda é muito grande, em volta destas declarações, como é que isto vai acontecer, e não confundir o preço da energia nos Estados Unidos, que provavelmente vai baixar, porque eles vão subsidiar, etc. Claro, já é muito baixa. O problema é a subsidiação. Do mercado, da colocação do preço que os metem no Só mercado. complementar o que acabaste de dizer é muito rápido. Um dos estrangulamentos hoje do preço do gás natural liquefeito colocado no destino é o seu transporte. Claro. É o seu transporte porque há falta de metaneiros para a procura que está a aparecer. Este ano, eu vi isto no outro dia num congresso da LNG, este ano estão previstos entrar em funcionamento 88 novos metaneiros. É muito. É uma brutalidade. E isso vai baixar drasticamente o custo do transporte. E, portanto, baixa o custo do gás natural no destino. Muito bem. Como é que é? Os nossos gases renováveis vão-se ressentir desta chamada à produção fóssil do Presidente Trump? Eu diria o seguinte, também tentando ser o mais sistemático possível. Aquilo que vai acontecer em função do programa que foi apresentado pelo Presidente Trump e pela sua administração vai depender, a meu ver, de pelo menos 3 fatores. Primeiro fator, tentando hierarquizá-los. Primeiro fator, o que é que vai acontecer com o Inflation Reduction Act? Que basicamente é hoje o manancial regulatório mais poderoso nos Estados Unidos da América, portanto, numa ótica federal, okay, para o apoio quer ao OPEX, quer ao CAPEX, também para os gases renováveis. E o que é que se prevê? É que aumente? O Presidente Trump, o que veio dizer foi que, por outras palavras, iria colocar termo a parte substancial dos apoios que existem sob a égide do Inflation Reduction Act. Se isso for assim, é evidente que existirão consequências, para novos projetos que pudessem vir a receber esse tipo de apoios no mercado dos gases renováveis americano e, consecutivamente, nos mercados adjacentes de gases renováveis que tivessem, como têm sempre, e o europeu não é exceção disso mesmo, uma ligação forte face ao mercado americano. Todavia, e isto ainda dentro do primeiro ponto, eu não tenho por certo que esta ideia do Presidente Trump possa culminar com total sucesso na perspectiva da administração Trump. Porquê? Porque existem muitos congressistas pró-Trump que, relativamente a esta matéria em concreto, não estão propriamente alinhados. Portanto, eu não excluiria um cenário em que o Presidente Trump, para, se a expressão me é permitida, agradar a gregos e a troianos, pudesse ter que ter alguma calma relativamente a um mecanismo muito poderoso que gerou um consenso muito significativo na sociedade americana, incluindo nas companhias do oil and gas, atenção, que colocaram fundos relevantes nos gases renováveis a reboque do IRA, deste Inflation Reduction Act. Portanto, esse é o meu primeiro ponto. Segundo ponto, é evidente que, como dizia o engenheiro Paulo Preto Santos, e eu concordo, é evidente que se houver, e esta é a ideia do Presidente Trump, isto aliás é uma estratégia, uma antiga estratégia, gerar com excesso de oferta uma diminuição de preços. Essa diminuição de preços a procuras constantes, com paridade de poder de compra, gera uma maior competitividade líquida para o vetor em causa, que neste caso seria o gás natural. Todavia, experiências recentes já nos demonstraram que a interligação de mercados, o que faz a OPEP, etc., não leva necessariamente sempre a que excessos de oferta possam levar a descidas de preço ou às descidas de preço que se pretende. Podem ser descidas de preço menores do que aquelas que, por exemplo, o Presidente Trump gostaria. Terceiro e último ponto. Porquê é que este excesso de oferta pode não levar necessariamente ao objetivo que o Presidente Trump gostaria de ver acontecer?
Nós estamos sempre a falar de mercados que são muito, as procuras são muito inelásticas. Quero eu com isto dizer que há uma grande dependência de todos estes vetores e a relação de substituibilidade entre um e outro não é fácil. Eles não se substituem tão facilmente como se pode compreender. Como é que eu acho que a União Europeia pode reagir a isto? E corresponde ao que penso, também já o disse noutras ocasiões. Eu acho que se há momento para apostar, por exemplo, em mecanismos como o Banco Europeu de Hidrogênio, com garantias, com condições de estabilidade, com condições que, pelo menos a 10 anos, que são os prazos dos contratos em causa, permitem condições mais favoráveis de escoamento para encontrar off-takes e para induzir, em última instância, a formação da cadeia de valor, eu acho que este é o momento. Muito bem. Isto, só para terminar, João, dizendo o seguinte: convém nós não esquecermos que o mercado europeu, e permitam-me usar um anglicismo, não é market-induced como o americano. O mercado europeu é induced by regulation. Nós assistimos a isso na eletricidade, no gás e estamos a assistir isso no gás natural. Portanto, se a regulação gosta de induzir e normalmente se adianta ao mercado, no caso europeu, eu acho que nós temos que... O Biden não veio uma certa... Ser coerentes com isso e eu acho que vamos ter que levar isso até ao fim. Muito bem. Vamos rapidamente à nomeação da decisão do mês e depois à figura do mês. Vamos começar pela decisão e começo aqui pela minha direita. Paulo, qual é a decisão do mês? A decisão do mês, e porque é tão óbvio, foi a decisão de lançar finalmente a licitação do leilão. Sim, senhor. Finalmente se concretizou com o sucesso que se apresenta a ir ter. Muito bem. Eu queria, para a negativa, falar aqui de uma decisão que, como português, me preocupa, e que é o problema de prorrogarmos o concurso de baixa tensão de eletricidade. Portanto, isto é uma situação que eu acho que é bastante grave. Porquê? Porque nós temos... Isto foi enfim, gastei algum tempo da minha vida nesta fazer o primeiro projeto, em 2017. Nós temos já Lisboa, que é a maior concessão do país, já quase com metade do tempo que dura, digamos, a concessão, sem este projeto. Eu penso que esta prorrogação para o próximo ano é uma prorrogação, sim, senhor, que me parece uma decisão infeliz, desagradável, infeliz, e que denota a nossa incapacidade, enquanto Estado, de fazermos coisas que interessam para o interesse público, não é? Sim, senhor. Doutor Filipe Vasconcelos. Eu, a decisão do mês, vou aqui para uma decisão mais europeia e reporto-me ao cancelamento do Auction as a Service, do leilão alemão, que iria ocorrer sob a égide do Banco Europeu de Hidrogênio, mas um leilão especificamente para o Estado-membro, a Alemanha, em breves segundos direi apenas porque é que acho importante e porque é que ele foi cancelado. Ele foi cancelado por uma divergência de fundo do Estado alemão quanto às terms and conditions do leilão do Banco Europeu de Hidrogênio. Estes leilões as a service, como o próprio nome indica, são leilões com verbas dos orçamentos nacionais dos Estados-membros, mas que por uma questão de competitividade seguem as regras do leilão europeu. E, portanto, mas houve divergências de fundo do Estado alemão relativamente à Comissão e isso esteve na causa do término. Vou agora à importância. Porque é que me parece importante? Estes 350 milhões de euros, que tinham por base 10 gigas até 2030 de capacidade instalada, vão basicamente reverter novamente para o orçamento federal, portanto são verbas do Estado alemão, não são verbas europeias, e nós não sabemos o que é que isto pode originar. Eu tomo a liberdade de deixar duas ideias. Primeiro cenário que equaciono, a Alemanha fazer um leilão interno, desviado das regras do Banco Europeu de Hidrogênio, dizendo nós não aceitamos essas regras e, portanto, essas regras não fazem sentido. Os nossos players podem continuar a ir como os players de qualquer Estado-membro ao Banco Europeu de Hidrogênio, mas nós vamos alocar esta verba um leilão nacional com regras nossas e vamos fazê-lo assim. Isso pode originar mais uma fonte de clivagem completamente desnecessária entre a Comissão e um Estado-membro. Ponto número 1. Ponto número 2. E aqui é a parte menos positiva, a Alemanha também pode fazer esta recativação de verbas e não fazer nada. E se não fizer nada, são 350 milhões de euros de capital disponível, público, com garantias associadas, que deixam de ser injetados no mercado europeu. E que vai para o metro de lá. E que não sabemos para onde é que vai, porque o Estado alemão tem também uma grande procura de players privados, inclusive noutros vetores que não o dos gases renováveis, a reclamar apoios. E, portanto, também pode haver aqui um turnaround nessa matéria. Figura do mês. Bom, a figura do mês, isto é incontornável.
pela negativa ou pela positiva, conforme quem queira ver. Quem é Donald Trump? Donald Trump. Donald Trump, isto impactou com tudo isto em todos os sentidos. Acho que sim. Portanto, eu tenho sempre dificuldades, já disse uma coisa, de definir uma figura de mês para a energia, porque entendo que a energia são muito entidades e há pessoas que tomam decisões corretas e outras que tratam bem a uma coisa. Mas eu trazia aqui uma ideia, se tu me permitisses, e se não depois te retiras aqui, que encaixa um bocadinho na alemã, que é uma entidade que é um dos maiores TSOs da Alemanha, que é o Amprion. A Amprion serve 30 milhões de pessoas e cidades como Frankfurt, Stuttgart, Augsburg, Dortmund, Colônia, etc. E a Amprion acaba de tomar uma decisão que não encaixa bem na política energética europeia, que é o de dizer que o TSO pode contratar diretamente serviços de armazenamento para as restrições do sistema, não é? Que é assim uma situação que nós, curiosamente, discutimos em Portugal quando fizemos o unbundling. Neste momento isto não é possível, mas discutiu-se. Mas dá a ideia que eles, de facto, estão a seguir, digamos, caminhos que a mim me parecem corretos, neste caso concreto, mas que não são exatamente os que a Europa quer impor. E, portanto, eu era esta entidade, enfim, porque aparece com uma ideia que já foi há 20 anos atrás e acho que se caminharem, segundo eles, isto fica mais barato, e eu acho que fica, e permite a injeção de mais energias renováveis, que eu também acho que sim, e é mais rápido. E, portanto, foi uma decisão que eu nunca percebi, enfim, porque é que se impediu, mas se seguir o seu caminho, pode ser interessante. Muito bem. E, finalmente... Eu vou escolher como figura do mês a União Europeia. Porquê? Eu podia escolher o Presidente Trump, por razões óbvias, mas escolhi a União Europeia. Porquê? Porque, e oxalá esteja correto neste pronúncio, para o bem e para o mal, gostei de ver a reação da União, dos seus diversos órgãos e representantes, no que à energia diz respeito, sobre aquilo que disse o Presidente Trump. Esperemos que isso seja ou tenha adesão à realidade, mas gostei de ver duas coisas, e vou ser muito rápido. Uma, que as apostas que estão feitas e que fazem parte de estratégias, incluindo justamente a do hidrogênio, de que hoje aqui falámos, São para continuar? São para continuar. Ponto número 1. Ponto número 2, que a União encetará esforços, nomeadamente com alterações legislativas concretas, o pacote do gás é um dos exemplos, outros aí virão, para, de alguma maneira, permitir aquilo que o regulamento e a diretiva, no caso do pacote do gás, já preconizam, e eu devo dizer que sou favorável a isso, que é termos muito mais integração nestes mercados de energia, concretamente no dos gases renováveis, do que temos hoje, por razões físicas, regulatórias e não só. Muito bem, e chega assim ao fim o nosso podcast sobre energia, este dedicado, primeiro do ano, dedicado ao futuro dos gases renováveis. Resta-me agradecer ao Dr. Filipe Vasconcelos o seu conhecimento, a sua disponibilidade, as suas reflexões e a sua clareza, a disposição também. Agradecer, como habitualmente, ao Paulo Pereira dos Santos, ao Mário Paulo, a vossa presença e o vosso contributo para este podcast. Muito obrigado. Voltamos no próximo mês com mais um podcast do Jornal Água e Ambiente.